nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele. Posso me achegar somente pelo sangue, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, de Jesus. Nesse instante nós vamos meditar na palavra do Senhor. Saúdo todos os presentes aqui e também os nossos visitantes, amigos da internet. Quero saudar, tem uma visitante aqui. Você já veio aqui à igreja, né? Está do seu lado, irmã Maria? Qual que é o seu nome, querida?
Fala só o nome. É. Sabrina? Seja bem-vinda, Sabrina, a essa casa de oração. É uma alegria, então, poder compartilhar a palavra de Deus. O nosso assunto hoje continua na primeira carta de Pedro, frutos da salvação. Hoje falaremos sobre temor reverente. Abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 17 a 21. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 17 a 21. Nosso assunto é frutos da salvação e temor reverente. Nós já passamos por este capítulo e dentro da proposta desta palavra, nós estamos vendo as características de um salvo. A primeira característica que nós aprendemos no texto foi perseverança. A segunda característica do salvo foi a santidade. E a terceira característica é o temor reverente. E aí você pode examinar a sua salvação, se ela é legítima ou se você está se auto-enganando. Vamos então ler a palavra do Senhor. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Eu reitero aqui a capacidade do apóstolo Pedro de sintetizar tanto material, tanto ensino em tão poucos versículos. Nós não teríamos tempo de examinar com profundidade tudo isto, mas nós somos capazes de entender a mensagem. E a mensagem de Pedro aqui é nos exortar a uma vida de reverência, uma vida de temor a Deus durante a nossa peregrinação. Isso deve estar bem claro a todos nós. Meu assunto, como eu disse, é a manifestação dos frutos da salvação. E hoje eu falarei sobre 3 características da vida em temor reverente. Tá bom? E o que é temor reverente? Definindo aqui. É uma vida de respeito devotado para com Deus. Um respeito em relação ao Deus como o seu Pai. Vamos buscar ao Senhor em oração. Ó Deus, que grande privilégio poder chamá-lo de Pai. Que ligação maravilhosa o Senhor nos deu. Sermos chamados filhos de Deus, todos aqueles que creem no seu nome. E por isso há uma relação entre nós de temor reverente, de devoção e respeito ao Pai. Esteja conosco neste momento e fala com o teu povo, papai, para o nosso bem, no nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus se dirigiu a Deus como papaizinho. Abba, Pai, tudo lhe é possível. Se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Papaizinho, uma intimidade com o Pai. Também disse que a sua comida consistia em fazer a vontade daquele que o enviou, o Pai.
Foi obediente a seu pai até a morte de cruz. O que vocês pensam sobre isto? Este modelo de obediência ao pai. Nós, como filhos de pais carnais, temos um bom exemplo. O modelo excelente do que é reverência vem do nosso Senhor Jesus Cristo. A relação do filho com o pai, que é uma relação de respeito, de devoção à autoridade do pai. E esta devoção, este respeito, esse temor, não é um medo que afasta, mas é um amor que motiva a obediência voluntária. Só este parágrafo que eu acabei de expor aos irmãos já seria o suficiente para nos constranger, nos alegrar, mas também nos constranger na nossa relação com o Pai. Quais são as características, então, de um temor reverente? As 3 características. A primeira, reconhece Deus como Pai, como seu Pai, mas também como juiz. Você, como filho, gosta dos juízos que seu pai faz a seu respeito? Dizendo isso está errado, vá pelo caminho certo. Nem sempre isso é confortável. Muitos dizem que Deus é o seu pai, mas não o admitem como seu juiz. E Pedro é enfático nisto. Ora, se invocais como pai, aquele que, sem acepção de pessoa, julga segundo as obras de cada um, como é maravilhoso poder dirigir-se a Deus como pai. Como vimos na liturgia, na relação entre o filho e o pai. Por quê? Porque podemos nos dirigir a Deus como pai, pois Ele nos adotou como verdadeiros filhos mediante o sacrifício de Jesus, o único que foi gerado e procede dele. Nós não procedemos do Pai. Nós nos tornamos filhos por adoção através da fé. Nos tornamos herdeiros com Cristo. E isto é um grande privilégio e por isso, somente por isso, podemos nos dirigir a Deus como Pai. Então, somente os que estão em Cristo podem chamar legitimamente Deus como Pai. E muitos incrédulos o chamam de Pai. Mas isso não é novo. Jesus, se dirigindo aos fariseus, disse que o pai deles era o diabo. Embora eles invocassem constantemente a Deus, o verdadeiro Deus como Pai, Jesus os incrimina dizendo, não, diabo que é o vosso pai, porque vocês andam na mentira, o meu Pai é verdade. Então, se você está aqui nos ouvindo e chama Deus de Pai, contudo, não conhece o Filho e não rendeu-se ao Filho, a Escritura diz, quem não tem o Filho, não tem o Pai. Mas nós, em Cristo, recebemos esse privilégio de dizer, Pai, perdoa-me. Pai, eu preciso disso. Pai, obrigado. Pai, esteja comigo por onde eu for. Que grande privilégio. Nós reconhecemos Deus como Pai pela adoção em Cristo Jesus. Da mesma forma, você que chama Deus de Pai, deve esperar que Ele também seja o seu juiz. O texto diz que Ele já está julgando as nossas obras. Pedro acrescenta que Ele julga segundo as obras imparcialmente. Você pode ter comportamentos irreverentes em relação ao Pai.
Mas não se esqueça, ele é seu pai, mas vai dizer se você está errado ou não. O ponto é se você aceitará a correção. Se você estará disposto ou disposta a encarar este fato de que todo aquele que afirma ser filho de Deus também o tem como juiz das suas ações. E este juízo é através do Evangelho. O apóstolo Paulo diz que Deus julgará as obras de todos segundo o meu Evangelho. Este é o critério de Deus. Se você está em conformidade com o Evangelho ou não, este é o padrão pelo qual Deus julga as ações dos filhos. Ninguém será excluído do julgamento. Deus julga com imparcialidade cada ato. Então, quando nós invocamos a Deus como Pai, estamos diante de um juiz imparcial, que dará seu veredito de maneira equilibrada. Então, no meu primeiro ponto, nós invocamos a Deus como Pai, também devemos tê-lo como juiz, e esta é a característica de alguém temente a Deus, aquele que tem temor reverente. O cristão deve constantemente viver na presença de Deus. Ele sabe que aos olhos de Deus, os olhos de Deus estão sempre sobre ele. Além disso, ele tem conhecimento que os ímpios, os não cristãos, estão sempre observando os nossos atos. Você já viu, e eu ouço isso direto, sobre Stefano, mas é a cara do pai. Digo, ainda bem que tem saúde, né? Até gente que para o carro na rua, nunca vi isso. Esse menino não tem como dizer que não é seu. Esse ponto é o seguinte: o verdadeiro filho de Deus deve trazer em si as virtudes de seu pai. O contrário também é verdadeiro. Quando a criança é desobediente, a primeira coisa que as pessoas dizem: esse filho não tem pai. Como tem sido a sua relação com o pai? Você pede, agradece, louva, mas não quer ser corrigido por ele? Não quer ser julgado por ele? E este julgamento é segundo o Evangelho. Nossa vida está em conformidade diária com este Evangelho? Então, a primeira característica do temor reverente: nós reconhecemos Deus como Pai e também como nosso juiz. Segundo ponto, segunda característica de um temor reverente, ou seja, de uma disposição de respeito, de devoção à autoridade de Deus, é valorizar a graça que recebemos. Você já deu um presente para um filho e ele pisou em cima? Ele simplesmente pegou e falou: nós já fizemos isso, né? Você valoriza a graça recebida? Nos versículos 18 até principalmente, o versículo 19 e 20, fala da obra de Cristo na cruz oferecida a nós. Esta obra que não pode ser negligenciada, é a obra da graça. Você valoriza a graça? Esta é uma característica de um temor reverente, ou seja, um fruto na salvação, na vida do salvo. Deus Pai proveu perdão para a dívida contraída por Adão na queda, pela qual estávamos aprisionados. Versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados. Você foi resgatado. A oferta foi feita pelo unigênito, Jesus Cristo, que cumpriu as exigências da lei. Diz a Escritura que ele é o cordeiro sem defeito ou mácula. Cristo, o unigênito, é o único que atendia a demanda
de perfeição e pureza exigida pelo Pai. Nós não temos essas características. Diz também que o Cristo é conhecido ou eleito antes da fundação do mundo. E ali, ele não só é eleito, mas morto e ressuscitado. Deus, na sua infinita bondade, proveu remédio para a queda humana antes mesmo que ela acontecesse. É a presciência de Deus. O Senhor providenciou por sua graça o eleito pelo qual nós teríamos o perdão dos pecados, antes mesmo de Adão cair. Diz que Cristo foi manifestado, ou seja, encarnou-se e foi apresentado pelos profetas e pelos apóstolos. Não é mais algo que está oculto, como no Antigo Testamento. No Novo Testamento é uma realidade que nos é dada. Cristo se manifestou a todos. Também diz que o Cristo ressuscitou. Ou seja, ele não só pagou a dívida que você tinha, resgatando-o da prisão, mas também pôs fim ao castigo que era destinado a você. E qual era este castigo? A morte. E na sua ressurreição venceu a morte, representando todos aqueles que nele creem. E este Cristo também foi glorificado. Ou seja, agora ele está assentado à direita de Deus Pai. Com os pés, com os olhos, com os cabelos brilhantes. Tão brilhantes que, por exemplo, João, ao vê-lo, cai como morto aos seus pés. Você valoriza esta obra? O Deus que enviou seu Filho, perfeito, eleito antes da fundação do mundo, manifestado a nós, ressuscitado e glorificado. Você tem desprezado esta graça? Ou tem se apropriado desta graça? Um modo de vida reverente, um temor, valoriza esta graça. O salvo não despreza esta maravilhosa graça. Não age como Esaú. O que Esaú fez? Por causa do seu anseio e fome, trocou a bênção pactual por um prato de lentilha. Você tem agido assim? Você recebeu este privilégio da graça de conhecer o Salvador, desta obra suficiente que te resgatou da vida de pecado, da condição de oprimido. Como tem sido sua vida? Você despreza? Pastor, como eu posso saber se eu estou desprezando? Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3, versículo 17 a 21. Porque muitos, infelizmente, não valorizam a graça. Filipenses 3, depois a gente volta para Pedro, tá? Irmãos, sede imitadores meus. O apóstolo Paulo se dirigindo à igreja. E observai os que andam segundo o modelo que tendes em vós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Eles estão na igreja, mas são inimigos da cruz de Cristo. E veja só como eles se comportam, o desprezo pela graça. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. Só pensa em si. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Você valoriza a graça? E aqui, no nosso texto, retornando, Pedro fala do valor desta graça.
que é muito mais precioso que a prata do que o ouro. Bens que enchem os nossos olhos, não é verdade? Não há, queridos irmãos, um bem precioso ou mais valioso na terra do que o sacrifício de Cristo na cruz. Como é que você tem vivido? Seu dia a dia, a quem você tem oferecido? Domingo é o dia do Senhor. E como é que tem sido a sua semana? Você tem valorizado a graça? O favor imerecido em Cristo que foi dirigido a você? Então, o temor reverente reconhece Deus como Pai e Juiz. O temor reverente valoriza a graça. E em terceiro lugar, o temor reverente abandona o modo de vida fútil. Diz o versículo 18: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Aqui o fútil procedimento pode se dirigir aos judeus ou aos gentios, a tradição israelita, da religião israelita, ou o mundo pagão. Eu prefiro acreditar, com base no versículo 14, que é uma repreensão ao modo de vida pagão. Ou seja, hostil a Deus, que rejeita uma vida de significado. Então, o terceiro ensino, característica, é que aquele que teme a Deus reverentemente abandona o modo de vida fútil. Eu não saio muito de sábado, principalmente entre 6 e 10 da noite. A gente tem um programa que é ficar em casa, uma família de sábado e outra família domingo. E ontem eu fui pregar numa igreja, precisei passar pelos caminhos, bares, bebidas, músicas em alto volume, homens e mulheres insinuantes. As ruas estavam cheias. E eu fiquei pensando por um momento, com base nesta palavra que ia pregar hoje, como eu desejei isso um dia. Como isso fazia sentido para mim. Como eu almejava isso. Talvez os adolescentes que estejam em luta. Como eu desejava isso. Na minha ignorância. Nas paixões que militavam na minha carne. Como isto era para mim significativo. E como com o passar do tempo na fé, hoje eu passo e não há nenhuma atração real. O que eu quero dizer? Que Deus me tirou dos desejos e da vaidade que os filhos deste mundo usufruem. Comer e beber não é pecado, alegrar-se, ouvir música alta, nada disso. Mas nós sabemos que aqueles que estão ali procuram alegria, procuram satisfação e vivem nesse processo durante anos. Uma vida sem significado, às vezes fútil. Mas o Evangelho e a vida com Deus traz uma alegria pura, cheia de contentamento. Os maus desejos que tínhamos, eles podem até permanecer, mas não tem aquela força atraente que tinha antes. Então, muitos têm vivido uma vida fútil e vazia. O que significa fútil? Como ele diz aqui, fútil procedimento, que não tem constância, superficial, vazio. Vocês sabem que eu sou um crítico ferrenho dos nossos comportamentos na internet. Então deixe-me dar mais uma aqui. Pensando nesse sermão e vindo,
as pessoas correndo na pista, correndo e ao mesmo tempo gravando a sua corrida para transmitir para alguém. Andando de bicicleta e gravando para mostrar para alguém. As pessoas não têm mais significado. Elas não fazem as coisas porque têm significado, fazem para parecer. E às vezes cristãos. Vai uma vez na igreja, no ano, mas a hora que vai, tira uma foto na casa do papai. Ou no momento do culto, sua igreja está reunida, e a pessoa está lá na casa dela, tira uma foto da televisão, louvando a Deus. Pense nisso. Temos expectativa. Por que é o problema da falta de significado? Temos expectativas de desfrutar da filiação com Deus, desde que não haja nenhuma censura, nenhuma profundidade, nenhum relacionamento. Quero chamar Deus de Pai, mas Ele lá e eu aqui. Eu quero chamar Deus de Pai, mas não quero estar com os meus irmãos. Onde nós estamos? Nós vivemos numa época, como diz um filósofo, Gilles Lipovetsky, a era da leveza. Seguindo outros pensadores, tudo tem que ser leve, light, sem compromisso, sem profundidade, sem relacionamento. E alguns cristãos têm assumido esse tipo de relacionamento com Deus. Perder o seu compromisso. Perder o peso do compromisso respeitoso com Deus Pai. A Bíblia dá provas que a reverência não é uma característica natural do homem. O homem pós-queda é irreverente. Isso os ímpios. Mas muitos na igreja caminharão por essa vereda. Serão desafeiçoados, mais amantes do prazeres do que de Deus. Estamos vivendo uma época parecida. Caluniadores, pérfidos, não têm afeição natural. A irreverência é uma característica do homem sem Cristo. Mas o homem com Cristo, que se diz ser cristão e é reverente, tem que rever o seu conceito. Então, irmãos, a vida vazia é uma vida sem propósito, improdutiva. E o que Pedro está dizendo é vedar ao cristão que se entregue à futilidade. E aí nós devemos orientar a nossa forma de viver. Você se lembra de Onésimo? Na carta ao Filemão? Paulo diz, antes ele era inútil, preguiçoso, como vinagre nos olhos. Vinagre nos dentes é o preguiçoso para o seu patrão. Como fumaça nos olhos é o preguiçoso para o seu patrão. Preguiçoso, fazia as coisas mais ou menos e às vezes até roubava alguma coisa. Inútil! Agora Paulo escreve, ô Filemão, ele era inútil, mas agora em Cristo ele se tornou útil. Éramos escravos, estávamos no cativeiro da vaidade, gastávamos nosso tempo servindo a nós mesmos. Este é o grande ponto, servir a si mesmo. Mas Cristo pagou pelo resgate, por alto preço fomos libertados. Tirou-nos da futilidade para dar utilidade. Caminhando para o final, o seu modo de vida expressa o valor que atribui. O seu modo de viver expressa o valor que Cristo empenhou no resgate. O sacrifício de Cristo nos persuade a uma vida com significado. O que me constrange a viver como peregrino, portando-me reverentemente, não são as normas de uma igreja,
Não são minhas responsabilidades de oficial da igreja, mas a obra de Cristo na cruz, que é incomparável valor. É isso que deve te persuadir. Este é o Evangelho. Uma vida de temor reverente, considerando a nossa adoção. Nós prestamos contas a Deus. Infelizmente, alguns estão sendo tentados a voltar à velha vida, futilidade, vivendo como filhos deste mundo. Qual é o estado destes? Ao contrário do respeito a Deus, a sua vida de fé revela um grande menosprezo pela obra da cruz. Sempre preguiçosos, sempre cansados, ocupados com suas agendas, não cultivam a fé no lar, não se preocupa com santidade, pouco aplicado à fraternidade e ao serviço aos santos, porque a comida deste que quer voltar consiste em fazer sua própria vontade. Muitas vezes gastamos o melhor que temos com frivolidades. O dinheiro, o tempo empenhado nas distrações. Hoje eu vou maratonar. Fica lá horas assistindo Frozen. Algo está errado. Muito errado na sua identidade. E esta mensagem é para que você não seja pego de surpresa no último dia, quando imaginar que é salvo e não é, porque as suas obras são más. As suas obras não mostram o que é o Pai. Mostra qual é o Pai, mas eu não vou dizer quem é. É a carinha do Pai. Como um filho libertino, transforma a graça de Deus. Por que isso? Porque nós esquecemos da nossa condição de peregrinos, porque a nossa expectativa está orientada para o consumo mundano e não para a peregrinação. Nós queremos consumir religião. O que eu estou tentando fazer com vocês, em termos pastorais, com a mudança de horário? Te ensinar a não ser um consumidor da fé. Há pessoas que estão impedidas de vir porque trabalham e vão aos cultos à noite, em outra igreja. Mas você pode estar correndo no risco de vir de manhã à igreja, sentar e ouvir, e querer ir para a igreja de novo para sentar e ouvir. Eu quero tirar isso de vocês. Que vocês sejam servos úteis. Que usem o seu domingo de maneira útil, no significado que ele tem. Mas isso tem a ver com a sua expectativa. Se a sua expectativa é mundana, seu comportamento será orientado para o mundanismo. Às vezes transforma a graça de Deus em justificativa para a irreverência. Menospreza as admoestações como esta: comporte-se com temor, abandone a vida vazia. Você se lembra o que diz Provérbios? Você tem que estar craque em Provérbios, hein? Que eu só coloco 3 versículos por dia ou 2. O filho obediente é a coroa do pai, mas o insensato é a vergonha da mãe. A persuasão para a obediência é o valor do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Alguns vivem como se Deus tivesse perdoado tudo de graça. É a graça barata. Este não é o Evangelho. Fomos salvos pela graça. O resgate custou um preço que nenhum de vocês e eu poderia pagar, mas Deus pagou. Então, irmãos, leve para o seu coração isto. Respeite a Deus.
Seja reverente como Pai e juiz. Se aproprie da obra de Cristo. Abandone o modo de vida fútil que transforma a graça em libertinagem. E agindo assim, com temor reverente, nós poderemos experimentar mais privilégios da salvação que nos foi dada. Que o Senhor nos ajude a andar e gravar essas palavras e vivê-las para a nossa saúde. O Senhor nos ajude. Amém. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue